Muito bem, vamos começar então. Eu pedi a Silvia, pode orar, Silvia, para a gente começar? Liga esse microfonezinho. Tá dando para ouvir? Tá ouvindo legal? Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, por estarmos aqui. A minha primeira aula é presencial, as outras eu só pude ouvir, mas graças a ti foram maravilhosas, podendo aprender cada vez mais, podendo, de certa maneira, estar em comunhão com os irmãos. Muito obrigada, Senhor, por esta bênção. Peço agora, Senhor, por esta aula que se inicia, que o Senhor nos traga, Deus, o conhecimento através do teu servo, pastor Alex, e que os outros, ó Deus, que vão assistir depois, também possam, Senhor, ter este conhecimento, se caso tiverem dúvidas, ó Pai, que possam serem todas esclarecidas, e que assim possamos, ó Deus, nos achegar a cada vez mais, ó Deus, a Ti, e também, ó Deus, podendo ajudar outras pessoas à nossa volta, Pai. Graças te dou pela vida de cada um, ó Deus, que está agora presente e aqueles também que ouvirão depois, Senhor. Muito obrigada por tudo. É o que eu te peço e te agradeço em nome do teu Filho amado. Amém. Obrigado, irmã Silvia, por sua intercessão. Já ativei seu mudinho aqui já, para deixar. Eu consegui desligar, eu consigo. Agora eu consigo é ligar o microfone, né? Ligar é com vocês. Dá coceira, nariz chato. Agora não para de coçar. Vamos ver se você tirando coisa estranha ali dele, né? Pois é, vamos falar de língua estranha, não de coisa estranha hoje. Olha só, a gente aí conseguiu assistir ao último vídeo. Todo mundo conseguiu o último vídeo? Não? Não, Silvia? Não, pastor. Também não, Lucas? Não. Não. Viviane, vocês conseguiram aí assistir o último? Eu não sei de fato qual é o último, mas eu acredito que sim. É aquele que fala de 1 Coríntios capítulo 12, 13. Você se lembra? Eu acho que sim, acho que esse sim. Que fala dos dons e tal. Pois bem, a gente, só para recapitular aqui rapidamente, a gente naquele vídeo que eu preparei para vocês para não deixar muito tempo sem vocês terem um direcionamento, né? uma aula que pudesse ajudar vocês ali, já adiantando o assunto, eu então coloquei para vocês que quando a gente chega em Corinto, na cidade de Corinto, né, na igreja de Corinto, há uma situação totalmente diferente da situação que estava acontecendo lá em Atos. Em Atos nós temos a igreja se expandindo e Deus está cumprindo a promessa, a profecia que ele deu através de Joel, o derramamento do Espírito sobre todos, e esse todos não incluía apenas escravos, filhas e filhos, ou seja, não haveria mais de ser a profecia, a pregação, a proclamação da palavra vedada ao profeta, figura importantíssima do Antigo Testamento, mas a todos aqueles que fossem súditos do reino de Jesus. Em confirmação a isso, as pessoas todas que estavam na casa em Atos ali, que eram cerca de 120, ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, e nós vemos ali a descrição que há das nacionalidades representadas pelos judeus ali, que estavam peregrinando em Jerusalém, na festa de Pentecostes, e nós ouvimos que eles falam sobre estar entendendo as verdades de Deus na sua própria língua materna. Eles estavam entendendo os conceitos, a pregação daquelas pessoas, ouvindo das grandezas de Deus na própria língua materna. Isso é muito emblemático para a gente, porque o texto está falando claramente de idiomas. Nós vamos ver, inclusive, isso mais adiante, agora, hoje, se Deus quiser. Enfim, chegamos a 1 Coríntios 14, a gente está falando muito sobre chegar a esse ponto mais para frente, e chegamos, né? E aí, então, quando nós chegamos em Corinto, Paulo fala de uma coisa muito diferente. Nós vimos que no capítulo 12 ele faz uma argumentação muito clara sobre alguns aspectos que não deveriam dividir a igreja, mas uni-la. Primeiro, que é o mesmo Espírito Santo que dá os dons diversos. Segundo, que ele faz isso para um fim proveitoso.
para um propósito útil para a igreja. Terceiro, que ele não dá os mesmos dons às mesmas pessoas, a todas as pessoas, que as pessoas têm dons diferentes. Vimos que há uma graduação de dons. Ele fala primeiramente, ou em primeiro lugar, e é muito interessante observar isso, que ele fala no capítulo 12 de apóstolos, a alguns Deus concedeu primeiramente serem apóstolos. Aí, no capítulo 14, ele começa falando que a gente deve procurar os melhores dons, mas especialmente o de profetizar. Por que ele não fala primeiramente o de ser apóstolo? Justamente porque o colégio apostólico foi dado por Deus à igreja, em cumprimento, inclusive, a Efésios capítulo 4, quando Paulo fala no verso 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros ainda para pastores e mestres com vistas, verso 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. O apostolado é um dom de Deus para a igreja, mas Paulo não o coloca no capítulo 14 como sendo o primeiro a ser buscado, senão de profecias. Por que isso? Porque o próprio Paulo se sentia como um nascido fora do tempo. Ele fala isso de si. Ele era um apóstolo atípico, ele não se considerava um apóstolo comum, porque ele não teve uma visão, igual João teve visões do Apocalipse. Mas ele vê o próprio Cristo nitidamente, o ouve ao ponto de sair de si e visitar até o terceiro céu. Coisas que ele fala que são inefáveis, indizíveis, que não são lícitas se dizer ao homem. E a igreja de Jerusalém, o colégio apostólico dos 11 que ficaram lá, porque o apóstolo o apóstolo Tiago foi morto antes, lá no capítulo 12 de Atos nós encontramos, então já havia menos um apóstolo nesse período. Os apóstolos que restaram em Jerusalém aceitaram totalmente o apostolado de Paulo, inclusive o recomendaram para ir para as missões depois como apóstolo. E ele vai fazer uma argumentação muito clara sobre isso nos primeiros capítulos de Gálatas, quando ele vai mostrar para aqueles irmãos que ele foi reconhecido como apóstolo, ao ponto até de chamar a atenção de outros apóstolos, como foi o caso de Pedro, que dissimulou lá no capítulo 2 de Gálatas, a gente vê a história. Então, ele não cita o apostolado, por isso que para nós batistas ninguém hoje deveria se autodenominar apóstolo, porque o apóstolo bíblico, aquele que era um dom para a igreja, é o apóstolo do capítulo 1 de Atos, que é aquele que viu Jesus Cristo, foi testemunha dos seus milagres e que o viu ressurreto. Nenhum apóstolo hoje, chamado assim, se coaduna a esse perfil, né? Preenche esses requisitos. Por isso nós somos contra apostolados modernos. É uma questão de segunda importância, mas pode se tornar de primeira se deixar de ser só nomenclatura. Porque Barnabé também era chamado apóstolo, mas Barnabé foi chamado de apóstolo no sentido que todo crente é chamado, é enviado, como missionário, por exemplo, aquele que é enviado. O apostolado do capítulo 1 de Atos é diferente. Esse Paulo fala que ele é nascido como um fora de tempo, como que um nascido fora de tempo. E é por isso que ele justamente não cita no capítulo 14 de 1 Coríntios o mesmo que ele fala no capítulo 12. No capítulo 12 ele fala: a uns Deus concedeu de serem apóstolos, primeiramente. Em segundo lugar, profetas. Interessante observar isso. Aí, lá no capítulo 14, ele fala: escolham, já que vocês são zelosos em buscar dons, escolham os melhores. Em primeiro lugar, o de profetizar. O de profeta. E por que não o de apóstolo? Por causa disso. Essa é a mentalidade bíblica do Novo Testamento. Isso é muito importante para a gente fechar aqui. Já não faz parte já da nossa lição como prioridade, mas faz parte do texto. Então, estou explicando rapidamente. Nós vamos pensar isso mais para frente, quando pensarmos em governo de igreja batista, tá? Isso aí, Augusto Nicodemos fala isso, né, pastor João? Seja bem-vindo, também a Fernanda, chegaram depois aí. Cheirinho de sabonete, de shampoo, tá vindo aqui, pastor João. Que coisa boa você limpinho, sua esposa merece. Mas, como diria o pastor Augusto Nicodemos, apóstolo bom é apóstolo morto, né? É isso mesmo. Apóstolo vivo tem algum problema. Qual é o problema de não ser só nomenclatura de liderança?
é quando o cara começa a arrogar uma autoridade espiritual igual dos apóstolos do Novo Testamento, da era cristã lá do primeiro século. O cara tem poder de dar nova interpretação, nova revelação, comandar pessoas de lideranças inferiores, né, subalternas, e o cara tem uma visão que ninguém tem, porque ele é um apóstolo, né? Já tem gente sendo chamada aí de patriarca, querendo se denominar ainda maior, né, do que um apóstolo. Então, assim, umas coisas meio absurdas que a gente vê no meio evangélico, em busca de poder mesmo, infelizmente, né? Quem dera fosse só a ignorância e a falta de boa interpretação bíblica. Mas vamos lá. Bom, aí no capítulo 12, Paulo, então, faz essa argumentação de que não deve haver separação por causa de dons, porque é o mesmo Espírito que dá todos os dons nessa variedade. A nem todos ele dá os mesmos dons. Há uma hierarquia de dons, há dons mais importantes, que são para aquilo que é, na verdade, o propósito maior de todos os dons, a edificação da igreja. Alguns edificam mais, inclusive durante um período. A igreja permanecia na doutrina dos apóstolos. Por que isso? Porque em João 16, Jesus disse que havia muito que ele dá para os discípulos, mas eles ainda não eram capazes de suportar. Então, eles receberiam essas revelações depois do derramamento do Espírito Santo. E aí, em Atos, nós encontramos que a igreja permanecia na doutrina dos apóstolos. Tanto Pedro quanto Paulo vão falar isso depois, da igreja sendo edificada no fundamento dos apóstolos. Entendem? Por isso que eles são sui generis, únicos da sua espécie, né? Vamos dizer assim. No caso dos demais, não. Aí nós vamos chegar no capítulo 13, em que Paulo faz uma argumentação de que há um caminho maior, que é o amor. A igreja não deveria brigar por causa disso. E aí, em suma, o capítulo 13 fala justamente para linkar a explicação de Paulo no capítulo 12 e no capítulo 14, demonstrando que há algo muito maior. Não se trata de segmentos de uma reta, mas segmentos de uma curva, né? Tem o assunto do capítulo 12 e o assunto do capítulo 14, mas o maior deles é o capítulo 13. É o capítulo do amor. A igreja não deveria brigar por causa disso, irmãos se considerarem mais importantes por causa de ter um dom ou ter outro. E o ponto que a gente vai encontrar no capítulo 14, que é um assunto de menor importância para Paulo, é que a igreja de Corinto tinha um problema com o dom de línguas. E vamos adentrar a essa questão agora. Deixa eu fazer uma coisa aqui, para ajudar a visualização de todo mundo. Eu vou pegar uma versão aqui, que é a que eu uso sempre. Vou colocar aqui num texto. Só um instantinho. Vou colocar para ficar na tela e ajudar o nosso entendimento e a visualização do que eu vou falando para vocês, tá bom? Prontinho. Bom, gente, pegaram aí o resumo? Conseguiram captar? Só me dá um joinha na tela, alguma coisa, um sinal de fumaça, dá um grito, para eu saber que você está acompanhando o raciocínio. Estamos indo juntos ou preciso recapitular alguma coisa? Beleza? Show de bola. Beleza. Então, vamos lá. Eu vou projetar para vocês o texto do capítulo 14 agora. Você pode acompanhar na sua Bíblia aí, se você quiser também, sem nenhum problema, tá? Tá aí, ó. Assim também vocês, se com a língua... Não, peraí, tem que começar do início, né? Sigam o amor. Ele está aqui linkando com o capítulo 14, né? Sigam o amor. Ai, desculpa, gente. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Ele dá prioridade à profecia.
Por quê? Ele explica. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Algumas Bíblias trazem aqui, ó, nesse pedacinho que está aqui nesse bastão, a palavra em itálico, estranhas. Alguém aí tem essa versão da Bíblia? Costumam ser as versões mais antigas. Se não me falha a memória, a versão à vista, a ACF, né, a Almeida, Almeida Corrigida e Fiel. Deixa eu ver se é essa mesmo. Aqui fala língua desconhecida. Na verdade, esse termo no grego é desconhecido. A palavra estranha também é desconhecida, não está lá, é estranha ao texto. No original não aparece, tá? Então, por isso que essa versão aqui está um pouco mais de acordo com o que nós temos nos manuscritos, está mais correta. Ela fala aqui, ó, pois quem fala em línguas, aí não tem nada adjetivando, qualificando essas línguas, senão a própria frase seguinte: não fala para as pessoas, mas para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Estão vendo aqui em letra maiúscula? Estão vendo? No grego isso não existe, essa versão aqui falha nisso. Vou botar para vocês agora outra versão para vocês perceberem o quanto que isso pode mudar o entendimento. Vou colocar agora aqui a versão Almeida, revista e atualizada, mais antiga. Ela vai trazer assim, ó, vou botar agora para vocês aqui na tela do computador, mas mostrando o Google. Está aqui, ó. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios, está em letra minúscula. Por que isso? Alguém tem uma ideia? Por que isso é importante? Alguém tem uma ideia? Pode abrir o microfone e falar. Que diferença faz? Escrito em letra maiúscula ou em letra minúscula nesse texto? Um de cada vez. A sua essa versão com letra minúscula, né, Viviane? Com E minúsculo. Ok. Então, que diferença faz? O que vocês acham? Colocar com letra minúscula ou com letra maiúscula? A NVI, na versão internacional, também traz com letra minúscula. A minha também traz com letra minúscula. Oi, Silvia? A minha versão também traz com letra minúscula. Sim. Uhum. A NAA, a nova versão, a novamente atualizada, trouxe com letra maiúscula. E aí, como é que fica? O que muda? Por que muda? O que tem de diferença? Se você se refere ao espírito com letra maiúscula ou com letra minúscula? Com letra maiúscula é o Espírito Santo. E com letra minúscula? Seria o nosso espírito? Opa, boa pergunta. É isso aí, você pegou na veia, né? Foi direitinho. Foi muito bom. Exatamente isso. Não tem no grego letra maiúscula, mas nem para o Espírito Santo, quando é o Espírito Santo, nem para o Espírito humano. No grego não existe isso. Eles não usam letra maiúscula para falar dessas questões. Nome próprio, por exemplo. Então, não tem como a gente saber sem olhar o contexto. Então, qual a versão que é melhor? Porque se é pelo Espírito de Deus, Paulo está falando do dom espiritual que ele acabou de se referir no capítulo 12. Agora, se ele fala que é o espírito humano, não é aquele dom espiritual, porque o dom do Espírito é dado pelo Espírito Santo e não pelo espírito humano. Captaram? O que muda? É muito importante essa distinção. Os teólogos, eles variam. Os batistas têm um posicionamento, mas os teólogos eu me refiro à cristandade em geral. Os evangélicos divergem. Os pentecostais aceitam muito mais naturalmente, obviamente, com letra maiúscula, porque para eles o dom de línguas que ninguém entende vem do Espírito Santo. Mas há uma gama de outros teólogos, dentre eles os batistas, que entendem que isso não vem do Espírito Santo, vem do espírito humano. Agora, como é que a gente pode saber se no grego
tanto nesse texto quanto em outros que falam, inclusive, do Espírito Santo, o E não é maiúsculo. Como é que a gente pode saber? Estão lembrados da regra hermenêutica? Como é que se sabe o sentido de um texto? Através do seu contexto. Ali o lado aqui da Fernanda. Através do seu contexto. Aliás, Augusto Nicodemos brinca dizendo que há 3 regras hermenêuticas que a gente nunca deve esquecer. Decore aí. Primeira regra, contexto. Segunda regra, contexto. Terceira regra, contexto. Olha, eu acho legal a piadinha dele, mas é uma grande verdade. Se você não olhar para o contexto de uma passagem, você pode cometer erros terríveis. Quer ver um exemplo? Como está escrito, o que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. A gente pensa em promessas futuras, a gente pensa em casamento, a gente pensa em ter filhos, a gente pensa em prosperidade, a gente pensa, talvez mais especialmente, no céu. 1 Coríntios 2,9. Só tem um problema. O contexto de 1 Coríntios 2,9 não fala do céu. Está falando de Jesus. Jesus é aquilo que ninguém tinha entendido, que ninguém tinha captado. O crucificado é o maior valor revelado de Deus até hoje. Ele é o ápice da história. A plenitude dos tempos não são os céus, é Cristo encarnado. Já aconteceu a plenitude dos tempos. E Paulo fala isso. Ele fala isso lá no capítulo. Só que o pessoal tira o texto do contexto, ele vira uma promessa do céu, uma promessa de uma vida melhor aqui na terra, de repente. E não é o caso. Aqui também, a gente precisa olhar o contexto para a gente não trair o texto. Vamos ver, no decorrer da leitura, o que a gente pode descobrir. Mas o que veio antes? O que veio antes já é interessante. Capítulo 12 nos diz, eu vou colocar para vocês na tela para ajudar a visualização, tá? No capítulo 12, olha o que aparece aqui. Vejam vocês aí na sua telinha. Olha só. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Certo? Acompanharam aqui em tarjinha azul? Olha, visando ao bem comum. Agora, quando você olha para o meu texto aqui, a primeira coisa que você percebe é que quem fala em línguas, essas línguas de Corinto, não fala para as pessoas. Não é como a de Atos, que as pessoas ouviam as grandezas de Deus em sua própria língua materna. Mas fala para Deus, e inclusive ninguém o entende, pois por meio aqui, nesse caso, dessa versão do Espírito com letra maiúscula, fala mistérios. Gente, aqui eu já vejo 2 questões. Primeira questão que eu acho que é indubitável, né? Não dá para ter dúvida. Primeiro, não se trata do mesmo fenômeno de Atos, porque lá as pessoas entendiam as grandezas de Deus por meio do que era falado. Segundo, essa aqui só beneficia a pessoa que está falando, não beneficia quem está ouvindo, então não é para um bem comum. Os dons do Espírito são dados para um fim proveitoso, para um bem comum. A ideia do texto é essa. Por isso que a NVI traduziu muito bem. Um bem comunitário, um bem de todos. Está lá a palavra a ideia de algo que seja para o bem da comunidade, né? O koiné, ou koinonia, essas palavrinhas que vêm do grego. Aqui não, aqui só a pessoa. Mas vamos seguir um pouco mais. Não vou parar na questão do espírito ainda, para a gente, pelo contexto agora do capítulo 14, ver. Eu penso que, pelo que nós já lemos, seria mais fácil já agora aceitar o E minúsculo. Porque ninguém entende, diferente daquele que é dado pelo Espírito Santo, e não tem um fim proveitoso para todos. A pessoa que fala, sim, para ela é. Mas vamos ver um pouco mais do 14, que o próprio 14 é suficiente, tá? E aí vocês vão prestando bem atenção e querendo, podem interromper para perguntar, para comentar, fiquem à vontade. Aí, ele continua dizendo assim, ó. Estou aqui, ó. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. Vejo mais. Isso é importante. Ele está contrapondo 2 fenômenos. Quem faz de um jeito, ninguém o entende. Mas quem faz de outro, que é a profecia, fala para os outros, fala para as pessoas, gerando
justamente aquilo que é o propósito dos dons do Espírito, o bem comum, edificação, exortação e consolação. Aí ele continua. Olha só como é que agora ficou descrachado. O que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Perceberam? Paulo está caminhando numa argumentação com a igreja de Corinto. Irmãos, olha só. Tudo bem, quem fala em línguas, em espírito, fala mistérios, fala somente com Deus. Ninguém o entende. Mas quem está profetizando está ajudando a igreja inteira. Olha, quem fala em línguas, como é que ele colocou aqui? Quem fala em línguas, a si mesmo edifica. Aí ele contrapõe de novo, é um contraste. Mas quem está profetizando está ajudando a igreja como um todo. Captaram? Está claro isso para vocês? Então vamos seguir um pouco mais. Vamos avançar mais no próprio texto. Ele mesmo minimizou, não sei porquê. E começou do zero. Ai. Vamos lá. Então nós lemos aqui, o que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Aí ele continua. Eu quero que vocês todos falem línguas. Epa, pastor, tá aí. Tá aí. E é das línguas que ele está dizendo que só a pessoa que fala entende. É fato, não tem como discutir, porque o contexto está dizendo exatamente isso. Mas ele, de novo, está fazendo um contraste. Ele está usando esse desejo de que todos falem línguas para mostrar qual desejo que ele tem maior. Eu tenho um desejo, que vocês todos falem línguas. Mas eu tenho um desejo maior, mas muito mais que profetizem. Só um instantinho só, gente. Tem penetra aqui na sala, calma um cadinho. Então, como eu estava dizendo para vocês, a argumentação de Paulo aqui é muito interessante, porque ele usa uma graduação de desejos. De novo, eu quero que vocês todos falem línguas. Mas está aqui, está implícito, né? É óbvio que esse verbinho está aqui implícito, mas quero muito mais que profetizem. Por quê? Ele explica de novo. Pois, esse pois conecta ao verso anterior. Isso é muito importante nas versões. E deixa eu fazer um comentário rápido aqui, uma breve digressão. Cuidado com versões muito moderninhas. Elas têm seu valor. Elas ajudam você a entender palavras tipo vitupério, concupiscência, né? São palavras que caíram em desuso, a gente não usa aí, elas ajudam pra caramba. Mas elas fazem uma coisa muito ruim. Elas não usam a técnica grega de escrita de usar muita conjunção, preposição. Eles usam demais. Vocês viram que nesse texto, várias vezes ele usa pois, mas. Isso está no grego. Isso é propositivo, tem propósito. E aí tem versões que tiram isso para poder ficar uma leitura mais cadenciada, fica parecendo uma historinha, um bate-papo, beleza. Mas aí tira o que o autor original tinha em mente. E aí atrapalha o entendimento. Tá, vamos lá, vamos voltar então para ver o texto. Terminei minha digressão. Então ele diz, eu tenho o desejo que todos falem línguas, mas tenho um desejo muito maior de que vocês profetizem. Por quê? Pois, quem profetiza é superior ao que fala em línguas. Quem profetiza é superior ao que fala em línguas. A não ser que as interprete. Para quê? Para que o dom do Espírito seja dom do Espírito. Para que a igreja receba edificação. O problema dos coríntios é que a manifestação de línguas deles não promovia isso naturalmente. Então ele fala, olha, veja que ele apoia. Eu queria que todos vocês falassem. E daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o porquê que eu acredito plenamente no que Paulo está dizendo, e hoje eu repetiria dizendo para os batistas que não falam em línguas estranhas. Eu diria, quem me dera vocês falassem, todos. Aí, pastor, você está traindo a sua fé? Não. Vai ficar claro com o decorrer do texto. É muito bonito o que está acontecendo aqui. Tem um pouquinho a ver com o que aconteceu no capítulo 8 de Atos, a doutrina da condescendência de Deus. Quando Deus ele baixa o seu nível, entre aspas, ele muda a sua frequência e ajuda quem nunca chegaria até ele no caminho, no passo e no jeito que aquele que é necessitado precisa, para que haja um crescimento. E é fantástico ver isso em Paulo. Paulo aqui está sendo extremamente pastoral, não apenas teológico, não apenas acadêmico, mestre, mas de fato pastor. É muito bonito. Vocês vão acompanhar isso
ao longo do texto. O texto é fantástico. Vamos lá. Ele continua. E agora, irmãos, se eu for até aí falando em línguas, que proveito vocês terão se eu não falar por meio de revelação, de conhecimento, de profecia ou de doutrina? Irmãos, qual é a resposta óbvia para a pergunta? É uma pergunta retórica. E agora, irmãos, se eu for até aí falando em línguas, a língua que ninguém entende, a língua que quem fala só fala a Deus em mistérios, que proveito vocês terão se eu não falar de um jeito que vocês entendam? Por revelação, conhecimento, profecia ou doutrina. Qual é a resposta óbvia à pergunta? Que proveito vocês terão? É uma pergunta retórica. Nenhum. Ele quer que eles respondam isso. Vocês não terão nenhum proveito. É como se ele afirmasse isso. Olha, se eu não for aí com palavras que vocês entendam, numa revelação, numa profecia, numa... Qual outra que ele chama aqui? Numa palavra de conhecimento ou de doutrina, vocês não vão ter nenhum proveito, nenhum crescimento. Então ele faz isso de forma retórica, perguntando: que proveito vocês teriam se eu chegasse aí falando que vocês não entendessem? Se não por meio de coisas que vocês entendessem. Aí ele vai continuar. Ó, tá voltando de novo, que coisa estranha. Vamos lá. Aqui, ó. Aí ele vai fazer uma argumentação muito interessante. Olha só. É assim com instrumentos inanimados, como a flauta ou a harpa, quando emitem sons. Se não emitirem sons bem distintos, como se poderá reconhecer o que se toca na flauta ou na harpa? Não vai dar. Parece uma criança pegando um instrumento e tocando sem nunca ter estudado. É estranho, parece uma coisa desafinada, um som fortuito, sem qualquer tipo de melodia reconhecível. Aí ele sai dessa argumentação e vem para outra, muito conhecida também no tempo deles e, de certa forma, no nosso. Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Eu não sei se vocês se lembram, mas Joabe conseguiu matar Urias dessa forma. Ele avisou que o som de ataque seria para o povo recuar, o exército. Só não avisou para Urias. Urias ouviu o som de ataque e ele foi para atacar, morreu sozinho. Foi desumano, completamente macabra a morte do cara, né? A mando de Davi. A mando do rei, segundo o coração de Deus. Misericórdia. É sua graça para salvar a gente mesmo. E é isso que ele está dizendo aqui agora. A gente hoje tem o walk-talk, tem todo aquele aparato tecnológico para os soldados. Mas, mesmo assim, há de se ter algum tipo de comunicação que significa fogo, né? É para atirar, cessar fogo, é para parar, avançar, recuar, esse tipo de coisa, né? Tem os sinais que são dados, o cara faz assim, lembra do Capitão Nascimento? Ele fazia aquele negócio assim, né? Vambora, circular, vambora. Tem os sinais, eles têm que ter sentido. Aí ele fala da trombeta que dá o som para a batalha, recuar, avançar, para a flecha ser lançada, para os da lança, o escudo, sei lá, eu não sei como é que é, mas tinha um sentido. Então ele está argumentando isso, que a linguagem dos instrumentos musicais, sendo bem distintos, fazem as pessoas reconhecer a música. E no caso do som da trombeta ser incerto, tira dos soldados a preparação para a batalha. Aí ele vai fazer uma comparação. Assim também vocês, se com a língua não disserem palavra compreensível, como se entenderá o que é dito? Porque vocês estarão como que falando ao vento. Pergunta, até aqui. O que mais está aparecendo para a gente nesse texto? Que Paulo está favorecendo a busca por falar línguas estranhas, ou ele está favorecendo que os irmãos repensem a prática? O que para você está mais evidente até agora? De acordo com a argumentação de Paulo, eu estou tentando apenas explicar as palavras. Eu nem estou me posicionando ainda. Estou tentando explicar a argumentação dele pelo que eu estou lendo com vocês, sem nenhum comentário bíblico, nenhum livro aqui que me ajude a ver isso. Eu estou apenas olhando o texto e tentando entender a cabeça de Paulo. Na minha visão, como disse o Lucas e também a Vivi disse,
eu percebo que muito mais Paulo está levando os coríntios a repensarem a prática do que está instigando a que eles busquem mais. Olha, quem ainda não tem essa manifestação deve buscar, para que seja mais cheio do Espírito. Não, está sendo o contrário. Ele está argumentando, dizendo, gente, pisa no freio, não é bem assim. É necessário que haja sentido para os sons, seja os instrumentos, seja a trombeta para a batalha, né? Não é bem assim. Me parece que ele está fazendo as pessoas pisar no freio. Até aqui estamos juntos? Dá um joinha, por favor, aí. Beleza, legal. Legal, vamos seguir então um pouquinho mais. Perdão. Ele fala aqui, ó, vai começar uma outra argumentação. Ó, há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. E nenhuma delas é sem sentido. Nós temos muitas vozes, mas todas elas buscam comunicar alguma coisa. Aí ele vai fazer de novo uma contraposição, uma conjunção adversativa aqui, ó. Mas, acho que no grego é cai, não cai é e, né, ô São Paulo? Cai é e, é a conjunção aditiva. O mais é adversativo, esqueci como é que é o nome, como é que é o mais em grego. Você sabe, hein, João? Você se lembra de cabeça? Eu não me lembro de cabeça mais. Hein? Eu não ouvi sua voz. Oi, falei que não lembro mais, não. Não lembra mais, não? Eu acho que cai é e. E o mais, misericórdia. Isso, cai aí. Mais eu não lembro. O mais eu não lembro. Mas o mais eu não lembro, eu gostei. Vamos seguir então. Mas está aqui, está no grego, é muito interessante observar isso. Então, ele começou o raciocínio. Há, sem dúvidas, muitos tipos de vozes no mundo e nenhuma delas é sem sentido. Mas, se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala e ele será estrangeiro para mim. A gente não se entende. Aqui a ideia de ser bárbaro, tá? Os gregos chamavam de bárbaro aqueles que falavam que eles não entendiam. Tá lembrado disso? Você já ouviu falar disso? A palavra bárbaro vem de barbar. Falar um monte de coisa e você não entender. Aí os gregos chamavam isso de bárbaro. Bárbaro é quase uma transliteração de uma palavra grega. É designado para o povo que fala o que eu não consigo entender. Ele é bárbaro para mim, né? Interessante isso. Aí, ele continua, ó. Assim também vocês, de novo, ele vai fazer então essa comparação, visto que desejam dons espirituais, gente, olha aqui a tábua de misericórdia. Procurem progredir para a edificação da igreja. Já que vocês estão desejosos de dons espirituais, então assim, façam aquilo que é com sentido e não sem sentido. Procurem progredir para a edificação da igreja, não de si mesmos. Porque o que vocês fazem aí só acrescenta para vocês. Não acrescenta para todo mundo. Ou seja, acrescenta individualmente, mas não acrescenta para a comunidade. E em que acrescenta? Vocês vão ver que a situação, inclusive, não é tão positiva, não. Em si, ela não é negativa, mas não é tão positiva. Ela não é pecado, não é para o mal, mas não é tão forte para o bem, porque ela não passa de você e em você só causa um tipo de edificação. E é uma edificação pequena, vamos ver já adiante. Olha só. Por isso, então, em conclusão a essa argumentação toda anterior, quem fala em línguas, ore para que as possa interpretar. Porque sem interpretação não há edificação da igreja. E esse é o propósito para os dons espirituais. Os dons do Espírito edificam a igreja. E assim, é sempre o serviço de alguém para outros. Nunca é um serviço de alguém para si mesmo. A ideia do corpo é que eu sou chamado ao serviço, não a mim mesmo, porque outro me serve com os seus dons, e eu sirvo aos outros com os meus dons. Esses são os dons do Espírito Santo. Nenhum deles é para edificação própria, solo, sem nenhum efeito na vida do outro. Logo,
já começa a surgir um problema. Paulo disse que ninguém entende o que a pessoa fala. Lá no início, estão lembrados? Mas ele agora fala para orar, para interpretar. Engraçado, o dom de línguas de Atos não tem nem sequer oração para interpretar. A variedade de línguas, a interpretação de línguas, é aquilo que nós vimos lá quando estudamos Atos, a possibilidade de dois fenômenos simultâneos. E é isso que Paulo chama de dons. E são os últimos da lista de uma prioridade de dons. Primeiramente apóstolo, em último lugar esses dois. Porque eles cumpriram um propósito. Estavam cumprindo, inclusive, quando Paulo já tinha feito algumas viagens missionárias, acho que a segunda dele está acontecendo, ele está com os discípulos de Éfeso, Atos 19, e aí acontece o fenômeno com eles também lá. Mas era uma coisa que era necessária por causa de uma questão dos judeus. Vamos chegar daqui a pouquinho a isso que eu estou prometendo, é um caso de tempo. Tem uma questão muito maior para o dom de línguas existir, e ele cumpriu um propósito muito específico na vida dos judeus. Pode acontecer hoje? Também acredito que possa. Mas vocês vão entender o contexto onde ele faz todo sentido. Tá? Pois bem. Então, Paulo deixou claro lá que tem as línguas e a interpretação das línguas. E aí a gente entende que lá em Atos, tanto pessoas falavam quanto pessoas entendiam. E, inclusive, alguns não entenderam. Como é que alguns achavam que eles estavam bêbados? E se outros diziam que eles estavam falando das grandezas de Deus, entendido a língua materna, identificaram os idiomas. Tem uma profecia se cumprindo aqui, mas ainda é idioma, em que um fala e o outro interpreta. A boca e o ouvido são abençoados com o dom. Quando não é assim, a boca fala a língua, mas o coração empedernido não entende a mensagem. Acham que estão bêbados. Por que aconteceu isso lá? E isso fundamento que Paulo fala dos dons espirituais, os últimos da escala de prioridade, variedade de línguas e interpretação de línguas. Vamos entender já já. Está chegando a hora. Olha só o texto novamente e percebam. Olha só. Por isso, por essa argumentação toda, quem fala em línguas, ore para que as possa interpretar. Por quê? Ai, gente, olha o contexto do texto. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito, de fato, ora. Eu estou até crescendo aqui. Agora, olha a contraposição da conjunção adversativa. O João Paulo pesquisou lá no Google para a gente, parece que é ala, em grego, ou alá, não sei, acho que não seria alá, mas a gente não sabe se é do grego do koiné, né, ô João Paulo? Pode não ser o que era falado naquela época. O grego da Bíblia já é uma língua morta, né? Não é falada nem na Grécia hoje mais. Provavelmente o Champlin, aquele comentário do Champlin. Oi? O comentário do Champlin traz, no versículo anterior, ele traz o ala, mais a Deus, né? Não fala aos homens, mais a Deus. Aí depois o outro versículo, acho que em xeque ali, tinha uma outra partícula ali que foi usada. Ah, sim. Você confundiu. Mas a conjunção está lá, né? A gente só não está sabendo identificar a palavrinha exata, mas ela está lá. Aí, olha que coisa interessante. Preste bem atenção. Lembra do contexto do texto? Porque se eu orar em línguas, o meu espírito ora de fato. Mas a minha mente fica infrutífera. Ih, gente, deu ruim. Pergunto, o Espírito Santo daria um dom em que a pessoa não teria frutificação da sua mente? Outra pergunta, o que seria, então, ter uma oração verdadeira com o meu espírito? Lembra de Paulo no início? Em espírito fala mistérios. O contexto imediato desse texto, falando do fenômeno, favorece muito mais a ideia de que se refere ao espírito humano. E outra, contrapondo a mente humana. Qual é o oposto de mente? Nesse caso, espírito. Quais seriam, então, sinônimos possíveis para essas duas palavras? Vamos deixar o texto mesmo responder? O texto responde. Olha só. Que farei, então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito,
mas também vou cantar com a mente. Se você louvar apenas em espírito, como não instruído poderá dizer o amém, o assim seja, depois da oração de agradecimento que você fez? Porque ele não entende o que você diz. A sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas o outro não é edificado. Parar aqui um bocadinho. O que vocês acham que Paulo quer dizer com espírito e mente? Em outras palavras, de acordo com essa argumentação dele. Olha, o que eu vou fazer então? Eu vou orar com a mente, mas também com o espírito, mas também com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também com a mente. Quais seriam sinônimos possíveis para colocar no lugar de espírito e mente aqui? Bem simples. Vocês... Oi? Seria razão e emoção? Perfeito. Perfeito. Mente, intelecto, razão. Espírito, alma, emoção. Paulo está dizendo o seguinte, vocês estão se emocionando de verdade. Eu não questiono a emoção de vocês, mas vocês não estão crescendo. A mente de vocês está ficando infrutífera. Tanto é que está causando divisão na igreja, é isso. E vocês não deveriam fazer isso. Os dons do Espírito não causam divisão. É um Espírito só que dá a cada um como lhe apraz. Nem todo mundo tem o mesmo dom. Então, que negócio é esse? E a hierarquia de dons do Espírito coloca esse dom de línguas e de interpretação de línguas em último lugar. E ele está argumentando, olha, eu prefiro que vocês procurem muito mais o dom de profetizar, porque isso edifica a igreja. Você quer falar em línguas? Tudo bem, mas ore para que possa interpretar, porque se não interpretar não edifica ninguém, só você. E outra, vai te edificar só nas suas emoções. A sua mente não cresce nada. Gente, a argumentação para mim é tão clara, que eu confesso aqui, o Lucas e a Fernanda são oriundos do pentecostalismo como eu fui. Eu venho do pentecostalismo de raiz, da Assembleia de Deus, aquela de ir para monte, de mulher só de saia, não poder cortar cabelo, né? Aquele pentecostalismo que foi pioneiro, né? Foi a Assembleia de Deus surgiu dos batistas, inclusive aqui no Brasil, né? 1912 a 1914 ali, existe acho que é 1914 que surgiu, e foi um movimento muito interessante, né? E abençoou muitas. Hoje em dia, você vai em qualquer lugar do Brasil, você encontra 2 lugares na roça, um botequim e uma Assembleia de Deus. E louvamos a Deus pela Assembleia de Deus, louvamos a Deus por essa denominação. No entanto, quando eu li pela primeira vez, com atenção, 1 Coríntios 14, eu fiquei chocado. Falei, por que nunca leram isso para mim na minha vida? Bom, eu podia ter lido por conta própria, como crente, mas só que a gente vai na vibe, né, do que você recebe na sua igreja local, e você não é muito de se ocupar de estudos que não são dados, né, pela sua liderança, pelos seus pastores. E quando eu parei para estudar, eu falei, meu Deus, mas está tão óbvio. É tão óbvio que Paulo não está encorajando, ele está criticando a prática. Ele está amorosa e muito paciente, pastoralmente, seguindo a argumentação. Compreensivelmente, vai estar dizendo, gente, não tem como eu questionar a intenção de vocês, mas, inevitavelmente, é só a emoção de vocês. A mente está longe disso. E o certo seria equilibrar essa balança. Vocês deveriam, sim, se emocionar, mas junto com o seu intelecto. Orar e cantar com as duas coisas, e não apenas com a emoção. Porque a emoção de vocês não está edificando ninguém. Inclusive vocês mesmos que estão falando. A mente de vocês não está crescendo com isso. E veja que Paulo vai continuar a argumentação de um jeito muito interessante. Ele fala assim, olha só. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês. Provavelmente, Paulo aqui fala de suas experiências particulares com o Senhor que estavam acima de todas as experiências que aqueles coríntios tinham tido. Lembram-se que Paulo, na 2 Coríntios, ele vai dizer que não se sabia se em corpo ou fora dele, mas ele conhecia um homem que foi até o 3º céu e viu coisas que são indizíveis, inefáveis. E teve experiências com Deus que ninguém teve. Então ele está dizendo, olha, se for por se emocionar, falar em línguas, expressar o que o seu espírito tem de êxtase, dá licença, eu estou no topo. Vocês querem falar? Deixa eu falar também, eu vou entrar na vibe de vocês. Eu estou no fluxo de vocês, beleza. Então eu poderia bater no peito e dizer, ó, eu faço mais do que todo mundo. Mas aí
De novo, um contraste. Olha lá. Contudo, é o mesmo que mais, é uma conjunção adversativa. Na igreja, prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento, vejam, contrapondo o entendimento ao espírito. E o espírito tem que ser o espírito humano, porque é o meu entendimento e o meu espírito. Como nós vimos nos versos anteriores, estão lembrados? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Desde quando a gente teria que equilibrar no Espírito Santo de Deus? Não faz sentido. O Espírito Santo precisa de equilíbrio. Quem precisa sou eu. Ele é o Senhor do equilíbrio. Ele me traz domínio próprio. É o meu espírito que fica sem limites, né, desequilibrado. Então ele fala, contudo, na igreja eu prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros, porque esse é o propósito dos dons espirituais, do que falar 10.000 palavras em línguas. De novo, na igreja, eu quero o bem de todos. Particularmente, eu falo em línguas mais do que todos vocês. Vocês não fazem ideia do que eu vivo com o Senhor. Agora, irmãos, lê para mim alguém aqui esse verso. Veja se isso aqui não é claramente Paulo demonstrando que ele estava criticando a atitude emocionalista que gerava aquela manifestação. Alguém pode ler em voz alta? Alguém? Eu leio. Eu posso. Tá. Vai lá, Pode Fernando. ir, Fernando. Pode ir. Pode 3, ir. 2, 1, foi. Irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças. Mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Gente, obrigado, pastor João Paulo, obrigado, Fernando, aí, pelo carinho, todo mundo aí, né? Só para descansar um pouquinho a voz. Isso aqui é estarrecedor. Ele está mandando, agora não é mais uma compreensão da situação, agora é um imperativo pastoral. Não sejam meninos no entendimento. O que vocês fazem, vejam só. Se orar em línguas, o meu espírito de fato ora, tem verdade, tem fato aqui. Mas a minha mente fica infrutífera. Se orar em línguas, isso que acontece, minha mente fica infrutífera. Mais adiante, ele pega pesado. Irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças. Ou seja, crianças não têm a malícia de um adulto. Tem um pecado, mas não tem a capacidade de colocar isso para fora como um adulto já embalado no mal. Agora, quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Gente, é bem forte. Paulo aqui chegou num ponto em que ele já tem capacidade de mostrar, eu compreendo a emoção sincera, eu compreendo que não é por mal, mas tem um problema. Vocês não estão crescendo com isso, a mente está ficando infrutífera, e vocês precisam dosar isso aí. Isso está fora de controle. Vocês não estão fazendo o que agrada ao Senhor. Vocês precisam ser maduros no entendimento. Vocês estão sendo crianças. Isso é meninice. E aí ele continua. Olha só. Aqui entra o que eu quero tanto colocar para vocês que até hoje eu não coloquei. Ai, gente, isso aqui para mim. Olha. Isso é a Bíblia. Vamos lá. Na lei está escrito: falarei a este povo por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Profecia de Isaías. Deixa eu só ver que eu não tive tempo de ver para vocês. Eu já esqueci de memória onde ela está. Se eu não falha a memória, é Isaías 28, mas deixa eu ver direito. Só uma perguntinha enquanto isso. O que aconteceu em Atos mesmo? Deus falou aos judeus por meio de língua de outros povos. Dom de línguas. Deixa eu só ver aqui onde está. É Isaías 28, versos 11 e 12. Vamos dar uma olhadinha?
Deixa eu colocar para vocês aqui na tela para a gente poder ter isso gravado. Isaías 28, versos 11 e 12. Quer ver? Vou projetar para vocês, ó. Aqui, ó. Isso aqui em hebraico é muito engraçado. Ó, verso 10 também. Pois o que se diz é ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra e mais regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Isso aqui em hebraico é muito engraçado, porque parece em hebraico um quebra-língua. É kai, kasklaik, nuklaik, não sei o que lá. Eu não estou com a minha outra Bíblia aqui que tem isso escrito. A leitura é engraçada, eu acho muito engraçada a leitura em hebraico. Se depois você puder dar uma olhadinha numa Bíblia de estudo, pode ser que apareça lá o texto em hebraico transliterado para o português. Aí você vai saber como é que se pronuncia, pelo menos. Aí é muito engraçado. Tem um claik, nos claik, não sei o que lá, assim. Aí, falando, dava a ideia de um quebra-língua. E aí, olha o que Deus fala com isso. Olha o que ele quer dizer com isso. Preste atenção, ó. Pois bem, com lábios trôpegos e língua estranha, Deus falará a este povo, ao qual dissera, este é o lugar de descanso. Deixem descansar o exausto. Este é o lugar de repouso. Mas eles não quiseram ouvir. Ou seja, Paulo, usando a Septuaginta, que traduz esse texto, ele cita esses versos nessa linguagem aqui, ó. Espera aí. Na lista está escrito, falarei a este povo por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, por causa disso, as línguas constituem um sinal não para os que creem. Aqui, Paulo, para mim, inevitavelmente não está escrito, é uma conjectura minha, teológica, e me acompanham, obviamente, os batistas aqui nisso. Paulo está usando a palavra línguas, glossa, para falar do que o Espírito produz. As línguas constituem um sinal não para os que creem, não é para a igreja isso, mas para os que não creem. Os apóstolos, a igreja, os discípulos, os irmãos ali, os 120 da casa em Atos, estão diante de incrédulos. E eles começam a falar. Cumpre-se o que Deus estava dizendo. Eles não ouviram em hebraico a palavra de Deus. Ouviram em línguas de todos os povos ali representados. E muitos não ouviram. Pelo contrário, disseram que havia gente bêbada. Se cumpriu ali Isaías 28. Tem mais textos, se você procurar no Antigo Testamento, Jeremias fala disso, tem vários textos que falam disso. E aí, o que acontece aqui é que Deus está tanto julgando, mas seu julgamento sempre vem com atos de misericórdia, como salvando, doando às pessoas a graça por meio de ouvirem as grandezas de Deus. No mesmo grupo de judeus está havendo julgamento e salvação. Porque Deus disse que ele salvaria o remanescente, mas puniria os que não fossem judeus de verdade. E ele falaria a esse povo por povos de outros lábios, e mesmo assim não ouviriam. Os judeus, como nação, não ouviram Jesus. E indivíduos aceitaram, porque a graça se manifestou na vida deles, e 3.000 se converteram. Mas em Jerusalém não tinham 3.000 judeus, 4.000, a maioria se converteu, então a nação se converteu. Não, os judeus até hoje não aceitaram a pregação do evangelho. Povos de todos os lábios falam para eles, e eles continuam não escutando. Está se cumprindo até hoje isso. Aí você percebe que a argumentação de Paulo, ela distingue o que está acontecendo entre os coríntios e o que deveria acontecer de fato no dom de línguas. Gente, na lei está escrito, falarei a este povo por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, por causa da profecia da palavra de Deus, por causa do que está escrito na lei, as línguas constituem um sinal não para os que creem, mas para os que não creem. Ela é um julgamento de Deus. Lembrando que o julgamento de Deus é Alá Tiago. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Sempre tem misericórdia nos atos de juízo. O dilúvio é o julgamento que traz a misericórdia de salvar uma família.
O julgamento de Sodoma e Gomorra traz a misericórdia de salvar a família de Ló. O julgamento da cruz traz a misericórdia de nos salvar, ok? E é por isso que pessoas judaicas, judias, se salvaram. Só que Paulo faz outro contraponto. A profecia, no entanto, não é para os que não creem. Por que as profecias não é para os que não creem? Deixa eu ler o resto para fazer sentido. E sim para os que creem. Paulo explicou isso na própria carta aos Coríntios, no capítulo 2. As coisas de Deus se discernem espiritualmente, não naturalmente. E o homem natural não discerne as coisas de Deus. Estão lembrados disso? Está em 1 Coríntios capítulo 2, logo atrás, na mesma carta. A profecia, a palavra de Deus pregada, ela faz sentido para quem crê. Para quem não crê, não faz o menor sentido. Por isso que a profecia é uma coisa para a igreja. A língua é para o que não crê. É um julgamento de Deus para o judeu que não acreditava. E aí, olha o que Paulo vai dizer de forma surpreendente. Assim, mesmo sendo a profecia para os que creem e não para os que não creem, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrar, ele volta ao tema de Corinto, do problema de Corinto, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Ué, mas não é um sinal para o que não crê? Que traz julgamento e também traz salvação por causa justamente da interpretação? Foi assim que 3.000 se salvaram em Atos 2. Paulo, obviamente, aqui não está falando da língua de Isaías, a língua de Atos, está criticando de novo a língua dos coríntios. Então, em Coríntios, capítulo 14, Fernanda, nós temos duas línguas. A língua da profecia de Isaías, que foi cumprida em Atos, que até hoje é cumprida contra os judeus que não aceitam a Cristo como nação. E a língua dos coríntios. Ela, de novo, é criticada agora. Agora, no caso de vocês, juntou a igreja. Quem não conhece nada, olha o fenômeno e fala, vocês estão todos malucos. Vocês estão loucos. E, gente, não é óbvio. Se entra no culto pentecostal de busca de batismo com o Espírito Santo, em que as pessoas ficam glória, 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 glória. Isso foi ensinado ao pé do ouvido por muitas pessoas. A Igreja Nova Vida, onde a Bianca era membro, que é uma igreja mais recente, não é como a Assembleia de Deus, a Igreja Cristã Nova Vida, do Walter McAllister, que é um cara muito sério, inclusive. Houve um tempo nela que ela andou meio fora do caminho. E aí era assim, ó, falava no pé do ouvido na busca. Aí o pessoal de fora que chegava, eu que era o batistão já nessa época, ficava assim, misericórdia. Misericórdia, o que está acontecendo aqui? Aí eu me lembrava do meu passado, né? Fala, Fernanda. Você ouviu minha cara que eu estava mesmo confusa. Quando a gente lê aqui em 1 Coríntios 14, na parte inicial, né? Que fala da língua não inteligível. Essa língua não inteligível é o dom espiritual do capítulo 12 de Coríntios ou não? Ótimo. Então, vamos lá. Vamos definir, tentar fazer um breve resumo. E respondendo a sua pergunta muito objetivamente. Paulo faz uma distinção entre o fenômeno de Corinto e o dom espiritual. O dom espiritual tem interpretação. Por isso, no capítulo 12, ele fala o que é do Espírito e ainda mostra que tem uma graduação. É o menos importante de todos os dons, porque ele cumpre um propósito muito restrito. A igreja de vários povos já não tem essa necessidade. Foi uma coisa que Deus deu por causa da condição dos judeus incrédulos. Então, o dom do Espírito é esse. O de Corinto, não. É um fenômeno da emoção humana que faz com que eles produzam uma língua estática, ininteligível ou não inteligível, e que, por isso, ainda que fosse honesta na sua intenção, quem ora em língua, ora de fato, mas não cresce, não abençoa a igreja, e deveria, então, buscar equilíbrio, aquele que tinha esse tipo de manifestação, que o que estava fazendo surgir isso era desequilíbrio. Tinha que trazer um pouco de intelecto, entendimento para a manifestação do culto, da adoração a Deus. Mas essa língua é cabível de interpretação, que também é outro dom. Pois é, aí que está.
Essa é uma questão Não muito entendi. interessante. Entendi. Muito boa sua pergunta. Segundo a argumentação de Paulo, ele mesmo coloca no capítulo 14, no início, que ninguém entende. Ele argumenta ao longo de vários versos que todo som tem sentido. Harpa, trombeta, as vozes do mundo. Esse não tem. Logo, ele é infrutífero. Ele está argumentando o problema da língua deles não terem interpretação. Se a gente entender que tem interpretação, deveria ser o dom do Espírito. Mas o dom do Espírito é idioma. É falar por povos de outros lábios. E as pessoas não ouvem, não no sentido de não entender simplesmente, mas no sentido de não aceitar, de não crer. É para o incrédulo. É uma prova de que o povo é duro do coração. Por isso que é um sinal para o descrente. Mas o incrédulo vê Corinto reunido e acha que todo mundo maluco. Não tem o sinal, não tem o efeito da profecia de Isaías. Não há julgamento, porque, na verdade, há um fenômeno que as pessoas não entendem nada, no sentido não de descrerem. É gente que está querendo ir, é o incrédulo indo à igreja, mas ele não entende nada. Então, na verdade, aquilo para ele é uma loucura, não cumpre o propósito. Então, não é do espírito, não é um dom, é um fenômeno do espírito humano. Por isso que o meu espírito ora, não é o de Deus. Você imagina uma crítica a um dom do Espírito Santo? Uma crítica a o que o Espírito Santo dá e seria plausível, seria louvável, porque é o Espírito Santo que deu. Não tem como isso ser criticado. Alguém diria que amor, domínio próprio, longanimidade poderiam ser criticados? É o fruto do Espírito, né? O que é do Espírito é perfeito. Pode ter importâncias diferentes, como de fato tem. A gente viu isso lá em Coríntios 12. Mas não faria sentido Paulo criticar uma ação do Espírito na igreja. Porque ele vê claramente como uma ação do Espírito humano. Por isso que ele fala, vocês estão sendo sinceros na emoção de vocês, mas a mente está ausente. Vocês não estão fazendo nada para contribuir com a comunhão da igreja. Se o dom que o Espírito dá é para a edificação da igreja, eles deveriam buscar dons que edificassem a igreja. Quando a gente lê Paulo dizendo assim, quem fala em língua, então ora para que possa interpretá-la, porque se não interpretar, não ajudou. Paulo aqui está fazendo aquilo que eu disse para vocês que Deus fez em Atos 8. É condescendência pastoral muito paciente. Meus irmãos, eu sei que é bem intencionado. Eu não estou duvidando de que vocês não estão sendo honestos. Mas, olha, se é de Deus, tem que ter interpretação, porque se não tem, não é para fazer, não. Ele está sendo compreensivo, fazendo que as pessoas cheguem à conclusão. Se eles levam em consideração o conselho de Paulo, necessariamente eles parariam de falar. Porque não tinha interpretação, ninguém o entende. É só emoção, é feita pelo espírito humano. O próprio texto mostra isso, não é um fenômeno do Espírito Santo, é um fenômeno da emoção humana. Isso é comprovado cientificamente? É. O Globo Repórter, não achei para vocês em tempo, eu precisava achar isso, até já tentei pedir aqui a TV Serra-Mar, acho que é Serra-Mar, em Friburgo, quando nem era Serra-Mar ainda, tem bastante tempo isso. Eu cheguei a pedir se eles conseguissem, né, para mim, a reportagem do Globo Repórter, que mostra o fenômeno das línguas das várias religiões. E você encontra as línguas estáticas entre os judeus, você encontra entre espíritas, você encontra entre tribos indígenas, alguns segmentos muçulmanos, e Vygotsky, alguém que já estudou aí pedagogia, antropologia, essas coisas, ele vai argumentar que a fala humana é a transformação de pensamentos em fonemas, em sons que passem esses sentidos para o outro. Isso é a comunicação. Mas em havendo um pico emocional, em havendo uma desconexão entre mente e emoções, a pessoa pode, e é natural acontecer que haja a emissão de sons ininteligíveis. Isso não é um fenômeno apenas religioso, é um fenômeno, inclusive, humano. E isso parece que foi claramente o que Paulo viu já lá, muito tempo atrás.
ele vê claramente que há honestidade, porque é de fato um fenômeno humano, mas ele deveria ser dosado justamente pela maturação do intelecto. A mente crescendo levaria ao equilíbrio. Jamais fazer um só, sempre os dois. Sim, a minha emoção presente, mas jamais ausente da minha razão. Fala, Lucas. O estudo hoje vai até amanhã? Como é que vai ficar? Tô brincando. Rapaz, então, olha só. Então, só para eu entender, o pessoal que diz assim, eu tô falando em línguas e tudo mais, eles, na verdade, eles não estão falando em... Tipo assim, eles não estão falando em língua. Eles estão emitindo um som. Eles estão não dando espírito, mas aquilo que é a emoção deles, a cultura, o contexto em que nasceram, propicia que façam. Efeito então, multidão. Por exemplo, se eu estiver em casa, estiver na minha casa e orar, e aí, tipo assim, eu não estou orando em línguas, eu só estou emitindo um som, vamos dizer. Então, você está fazendo uma distinção entre orar em línguas como um dom e apenas emitir um som como o sentido humano, a emoção humana. Paulo usa isso como sinônimo. Orar em línguas estáticas é emitir sons da emoção humana. Uma coisa é a outra. Tá. Então tudo bem. Então existe sim o fato de você orar em línguas e no caso é o seu espírito ao espírito de Deus ali, vou colocar. A sua emoção externalizando para Deus, honestamente, o que você não está conseguindo por não colocar a sua mente junto nisso, e você está soltando desse jeito. Na Bíblia nunca há estímulo para você orar assim. Jesus, quando ensinou a orar, não ensinou a orar assim. Ele disse para você orar palavras inteligíveis, palavras que podem ser entendidas. Paulo nunca mandou a gente orar desse jeito. Só acontece isso em Corinto. E em Corinto, compreendendo o fenômeno das pessoas lá, ele vai colocar que eles estavam fazendo com sinceridade, mas ele não instiga. Ele vai apenas dizer que ele compreende, mas estava faltando mente. Então, se colocar em prática o que Paulo colocou, esse fenômeno vai regredir, vai parar. Entendi. Não, eu entendi isso daí, eu tô tranquilo, mas é só assim, Paulo mesmo fala que ele era o que mais falava. Sim, né? Sim. Então, mas aí, então, por exemplo, se ele tá no quarto, vamos botar Paulo lá e tal, tô no meu quarto, tô me dedicando aqui, tô orando, e eu me coloco em falar línguas aqui, isso é tranquilo. Cara, se fosse dentro da igreja, eu vou falar já para vocês, para terminar daqui a pouquinho, se fosse dentro da igreja, eu até compreenderia. Eu vou explicar em que sentido eu compreenderia. Vamos avançar um pouquinho mais, que eu acho que vai ajudar esse entendimento aí. Tudo bem, Lucas? Olha só, vamos ver o final do texto para vocês perceberem a amarração que Paulo faz. Ele vai dizer, está amarrado, brincadeira, né? Ele fala assim, quer ver, ó? Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, eles chamam de indouto ou incrédulos no original, será que não vão dizer que vocês estão loucos? O que vocês fazem não é um sinal, aquele que Isaías pregou, que constitui o dom do Espírito. O que vocês fazem é um som estático que não tem o menor sentido. E ele argumentou, tem que ter sentido, gente. É assim com a harpa, é assim com a lira, é assim com a trombeta, é assim com as vozes do mundo, tem que ter, tá errado. Não pode orar só com o Espírito, tem que orar com a mente também. Tá? Ele argumentou muito sobre isso. Não pode ser a regra da igreja isso. Porém, se todos profetizarem, porque a profecia é proferir a palavra de Deus, e entrar ali um não crente ou não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Por quê? Porque a palavra de Deus faz isso, vai lá dentro do coração, a palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus escreveu, os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vocês. O que Paulo está contrapondo aqui? Que o fenômeno das línguas de Corinto fazia com que pessoas incrédulas, indoutas, não vissem Deus no meio deles, vissem uma loucura, uma atitude de loucos. E que nós, infelizmente, somos ensinados a pensar que é uma manifestação do Espírito. Aí uma pessoa de fora, que não é avessa à fé,
Ela está vindo se aproximar da igreja de Jesus em culto ao Senhor. Ela está sendo tocada, quem sabe, pelo Espírito no seu coração. Ela já está indo ao culto da igreja. Essa é a ideia, a igreja reunida. E aí ela chega lá e vê os irmãos falando em línguas estranhas. Ela fica, não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Isso não vai tocar o coração dela. Isso vai assustá-la. O contrário, não. Ela está vindo ao encontro da palavra, está buscando os crentes reunidos. E o que se ouve lá? Profecia. É a palavra de Deus. Isso vai revelar o segredo do coração. A palavra vai adentrar nela e vai mudar a vida dela. E ela vai dar testemunho. Deus está no meio desse povo. Do contrário, não diria isso. Ela diria que haveria loucura. Aí, como é que Paulo, então, vai recomendar a questão, finalmente? O que fazer, então, irmãos? Olha que legal a didática de Paulo. Presta bem atenção. Quando vocês se reúnem, um tem salmo, outro tem um ensino, este traz uma revelação. Agora, olha só, olha que legal a condescendência de Paulo. Aquele fala em língua e ainda outro faz a interpretação. Ou seja, ok, fala em língua, outro interpreta. Olha só. Que tudo seja feito para edificação, porque se não tem tradução, fala só a Deus, só você cresce, o outro não cresce. Aí Paulo fala, vocês querem dons? Procuro de profetizar, porque quem ora em língua só edifica a si, quem profetiza abençoa a igreja inteira. Gente, não tem tradução, é ininteligível. Paulo dá um nó tático nos coríntios. Não, beleza, olha, eu entendo a emoção de vocês, entendo o espírito de vocês, vocês estão sendo honestos. Beleza, fala em língua, mas interpreta. Tem que ter alguém que interprete. Se não interpretou, olha o que ele vai dizer. No caso de alguém falar em línguas, que não sejam mais do que 2, ou quando muito, 3. Gente, diz para mim, qual igreja pentecostal vocês conhecem que leva isso a sério? Gente, eu sou filho de pastor assembleano, amo meu pai, mas não tem nenhuma igreja pentecostal que eu conheça que faça isso. Em que um pastor chegue diante, peraí, irmãos, tem alguém falando em língua já. É no máximo 3. É o que Paulo nos ensinou. Não é Paulo que a gente usa para falar da ceia do Senhor no capítulo 11, poxa. Não é Paulo que a gente usa para falar, para não haver litígio entre os irmãos no capítulo 6. Não é Paulo que a gente usa para falar sobre casamento, viuvez, divórcio e solteirice no capítulo 7 de Corinto. Não é Paulo que a gente usa para falar sobre a comunhão dos crentes enquanto as diferenças no capítulo 8, a questão das comidas e tal. E por que não é Paulo que a gente usa no capítulo 14 para dar ordem no nosso culto quando se trata de línguas? Eu nunca vi. Ninguém faz isso. Está aqui, ó. E isso sucessivamente, não é para falar junto. E haja alguém que interprete. Mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Eu não consigo ver de outra forma. Os batistas fecham dessa forma, tá? Isso foi definido, inclusive, em 79, numa convenção nacional, quando houve a ruptura entre pentecostais e tradicionais. Mas não porque os batistas falam em primeiro lugar. Eu creio assim porque, para mim, o texto é convincente dessa forma. Se os batistas mudassem isso amanhã, eu não iria com eles. A não ser que me convencessem textualmente, biblicamente, de que é assim. Paulo está dizendo o seguinte, eu sei que há um fenômeno, ele não é do Espírito Santo, ele é do Espírito de vocês, ele denota honestidade, mas não demonstra maturidade. Vocês precisam repensar essa prática, porque todos os sons têm sentido, o de vocês não tem. E conquanto eu tenho o direito e possa, em particular, me emocionar a níveis tão elevados, quando estou com vocês, eu prefiro 5 palavras que se possam entender. E aí ele continua. Vocês não devem ser crianças no entendimento, senão maduros. As línguas do Espírito são um sinal de Deus em cumprimento da profecia do Antigo Testamento para o povo judeu. Se cumpriu lá em Atos, Deus fala com seu povo, com povos de outros lábios, com outros idiomas, e mesmo assim o povo, como nação, não recebeu a Cristo, até hoje é assim, inclusive. E então, você tem
a explicação de que uma pessoa não crente, chegando numa igreja, vendo as línguas de Corinto, iam ver loucura, não a presença de Deus, mas vendo a profecia, que é falar da palavra de forma inteligível, não ininteligível. Ininteligível que eu não posso entender. Inteligível o que eu posso entender. A pessoa ouvindo a palavra inteligível poderia crer porque veria Deus lá, ela está indo lá para ouvir, ela está indo no culto da igreja. Então, para fechar, quando vocês estiverem juntos, a igreja tem a ordem de culto dela. Vamos cantar salmo, vamos ouvir a palavra, a revelação, a profecia. Quando tiver língua, no máximo 3, um de cada vez, e que haja quem interprete. Se não tiver quem interprete, fale consigo mesmo. Ele não proíbe. Pelo contrário, lá no verso, deixa eu ver aqui qual que é o verso. 39, é o penúltimo verso. Ele escreve assim, vou projetar para vocês. No verso 39, ele escreve assim, ó: portanto, meus irmãos, busquem com dedicação profetizar. Olha só, irmãos. Busquem com dedicação profetizar. E não proíbam falar em línguas. Perceberam? Busquem com dedicação falar o que todo mundo entende. Irmãos, não proíbam quem falar em línguas. E como vai falar em línguas? No máximo 3, com a igreja reunida, cada um por sua vez e com interpretação. Sem interpretação para ficar quieto. Como é que vai não proibir? É o que o Lucas falou. Agora a gente amarra o que ele perguntou. Pastor, eu estou sozinho, estou tendo um tempo com Deus, eu falo. Glória a Deus, Deus te abençoe, irmão. Problema algum nisso. Mas eu estou na igreja e começo a falar do nada. Das duas, uma. Ou eu acredito e vejo em você, por andar com você, que você está profundamente tocado por Deus, e que por causa do seu embalo penteca, por causa da sua cultura, por causa do ambiente em que você viveu, você tem a propensão a fazer isso e não se acostumou ainda com o jeitão daquela igreja, eu compreenderia, pediria à igreja compreensão e conversaria com você depois, para tentar te ajudar a entender que não é o momento, porque Paulo ensinou que não fosse assim, nem porque é nossa cultura, nem porque não é nossa cultura. Segunda hipótese, alguém quer trazer problema para a igreja, está a fim de empurrar a goela abaixo, que é assim que tem que ser, e aí a gente faz uma advertência. Irmãozinho, não é para ser desse jeito. Ele continuou, irmãozinho, vamos mudar de denominação? Ok, se você não sabe conviver com os irmãos de boa, você está fazendo mal para a comunhão dos crentes aqui. Fala, Lucas. Ô, pastor. Sim, estou te ouvindo. Não, sim, eu concordo plenamente. Eu fico só em dúvida no seguinte: como que se dá esse processo da pessoa falar? Entendeu? Não entendi a sua pergunta. Não entendeu? Não, como está o processo? Como assim? Fale de outra forma para entender. Como que a pessoa fala em língua, sabe? Eu não, embora eu tenha sido de igreja que a galera fala e tal, eu nunca consegui falar, eu nunca entendi isso, assim, tipo assim, aí às vezes, vem aqui na frente porque você vai falar em línguas e tal, todo mundo saía falando qualquer coisa e eu não, entendi, agora entendi sua pergunta. Não que eu fosse travado, eu era super aberto a essa experiência, mas... Eu falei muito. Falei bastante, mas o meu caso não foi honesto, igual o que Paulo fala aqui, não. O meu foi para ficar igual todo mundo. O meu foi pecaminoso. E eu sei que a maior parte é assim. Eu nem para ser pecaminoso eu consegui, pastor. Eu fui pior do que você, então. Olha... Nem para fingir. Se eu não falasse, eu seria um crente de menor importância. Eu seria menos ungido, seria menos aceito. E como o contexto favorecia, como no meio dos coríntios, que quem falasse era mais espiritual, então eu acabei imitando pessoas, e aí você acaba tendo a sua dicção, a sua forma de falar. Alguns estudiosos já fizeram uma pesquisa, e aparece nessa reportagem, inclusive, tem livros escritos sobre isso, inclusive, que toda a língua estranha, até hoje pesquisada, ela tem algumas características. Primeiro, elas são
escravas do idioma da pessoa. Então, o nordestino falando em línguas tem um sotaque nordestino. Se ele tiver um T na língua estranha dele, ele não vai falar ti, ele vai falar ti. Igual a gente fala aqui, né? O carioquês da gente, noite, dia. Ele não. O nordestino falando em língua vai falar di, ti, porque é marcado pela sua língua tal como ele fala. E haverá, além disso, as características do português de todo brasileiro. Em algum ponto vai ter. O americano vai ter o Roy, o enrolado mais da língua, né? O alemão vai ter o som cultural, aquela coisa meio Hitler falando, vai ser parecido com isso. Essa é uma primeira característica, a prova de que é um fenômeno puramente humano. Segundo, em todas as que foram estudadas, você não tem mais do que 50 vocábulos. Isso não faz um idioma. Por conta de ser uma coisa que é uma corruptela da capacidade da gente raciocinar e trazer isso para a boca, quando é honesto, não passa de 50 vocábulos, combinações possíveis de sons. Você pode perceber que tem algumas coisas que são até reconhecíveis, não é muito difícil. Terceiro, efeito multidão. A sociologia, a antropologia demonstram isso por meio daquilo que a pessoa para de pensar quando está sozinha e passa a fazer quando está com uma multidão num fluxo. Então, um cara muito pacífico pega uma barra de ferro e bate em alguém se a torcida inteira está fazendo num estádio de futebol. Ele não fala palavrão, mas o canto da torcida, o momento, a partida, o coração a 1000 por hora, a emoção lá em cima, a razão já foi para o espaço há muito tempo. Ele fala palavrão, mesmo como um crente. A rapaziada está ali no efeito multidão de um evento de fim de ano do trabalho, e aí ele chega e não tem a cabeça forte, não tem a mente madura, é uma criança na mente, as emoções afloradas, ele vai e canta uma garota, faz um ato machista lá, assediando uma menina, porque a rapaziada está fazendo isso com as amigas. Esse é o efeito multidão. Ele é um fenômeno, né? Isso acontece. E isso certamente leva pessoas que estão num contexto de culto a agirem parecido com aqueles que estão à sua volta. Por isso que numa igreja mais culturalmente silenciosa, será mais propício que a pessoa seja mais silenciosa. Numa igreja mais barulhenta, mais sonora, vamos dizer assim, a propensão para a pessoa seguir aquilo. E se há um estímulo enorme para que você tenha uma manifestação, cair no espírito. A maioria que cai por indução, é óbvio, está todo mundo caindo. Eu estou emocionado, a razão já foi para o espaço. O cara encostou o dedo, eu já estou caindo. Foi o Espírito de Deus, claro que foi o Espírito de Deus. Só que não, fui eu. O ambiente, a cultura da gente, efeito multidão. Raramente você encontra pessoas que se mantêm firmes e se discordarem daquilo, porque a maior parte da gente está sendo sempre ensinado a ser emotivista, emocionalista, sentimentalista, e não pessoas de razão muito madura, né? Fala, Fernandinha. Só para arrematar também o que eu entendi, é que o capítulo 14 ele fala de dois grupos de língua, né? Sim. E no final, quando Paulo fala aqui no versículo 27, 28, se alguém falar em língua, faça isso e haja intérprete. Ele está se referindo às línguas idiomáticas, é isso que é passível de interpretação, porque assim, eu já presenciei alguns cultos e reuniões que houve a pessoa proferiu palavras de outros países, né, línguas de outros países. E aí houve interpretação. Nesse caso, é possível haver essa manifestação, é possível não, é cabível, né? Porque possível é cabível ver isso no meio da nossa igreja, e é isso que Coríntios 12 está falando, só para eu entender, porque às vezes eu confundo muito essa questão da emoção e a questão da língua da emoção e a língua
idiomática. Você ajudou muito. Eu ia cantar que o Fernando é o terror. Você me ajudou demais. Eu estava esquecendo aqui de uma coisa importantíssima. Você me ajudou demais agora. Eu quero contar para vocês um fenômeno. Achei que confundi, mas tudo bem. Não, você ajudou muito. Onde isso entra? Paulo não ia mandar interpretar o que não tem interpretação. Certo? Paulo não ia mandar interpretar. Isso que eu pensei. Isso. Logo, ele está sendo o que eu falei para vocês, ele está sendo condescendente. Paulo está sendo muito amoroso, porque ele já argumentou que não tem interpretação, que não edifica quem é de fora, que eles deveriam buscar o dom de profecia e não de línguas. Não tem nenhuma vez a busca por esse dom. E aí, ele agora chega e fala que se tiver línguas, que tem interpretação. Se não tem interpretação, não teria língua, a não ser que alguém inventasse. Agora, em que sentido isso poderia acontecer? Eu acho que o João Paulo pediu a palavra, eu vou deixar ele falar, depois eu respondo, então. Pode falar, João, meu querido pastor. Não, pastor, se quisesse completar, pode completar, mas está associado ao assunto, até algo engraçado, mas ocorreu de fato, em relação à emoção e esse falar, que não necessariamente seria esse falar em línguas como nós temos hoje. Participava de um grupo e ele era até interdenominacional. Só que esse caso foi com o irmão Batista, né? E conta-se que eles estavam numa reunião, foram fazer uma visita evangelística e que lá eles tiveram um momento assim, né, de, vamos dizer, sentir muita presença de Deus. E para ele não falar em línguas, para escandalizar outros irmãos batistas que estavam ali, ele falou Ave Maria. E aí ele teve que se retratar com o pessoal que estava ali, né? Ele contou isso. Eu estava tão emocionado, né? Eu senti um êxtase que eu falei Ave Maria, né? Ele, ao invés de falar em línguas. Isso é fato verídico, né? Verídico. Então, vou contar um fato verídico também para vocês. Só que esse foi melhor, foi desastroso igual esse aí, não. Eu estava na Central, Batista Central. Isso acontece até hoje. Esse é o dom de línguas da Bíblia, do Espírito. O pastor Irene estava pregando. João Paulo, não sei se você conhece o diácono Rolf Groninger. Ele está lá na Igreja Batista Central até hoje. Eu não tive tempo de planejar. Eu pensei nisso quando pensei dar essa aula para vocês, mas eu não tinha o dia certo. Eu acabei não planejando direito, mas eu posso, quem sabe, trazê-lo um dia para falar com vocês. Rolf Groninger, o nome dele acho que já denuncia, ele é alemão de nascimento. Mas ele veio para o Brasil muito cedo. E aí, ele tem um irmão que nunca veio para o Brasil, só morou na Alemanha e só fala alemão. Esse irmão dele já foi até mesmo um cara que foi crente em Deus um dia, mas ele se desviou e se perdeu. E os alemães são muito frios nessa questão de fé, né? Irmãos, ele veio aqui ao Brasil visitar o Rolf Groninger, diácono da Central, viúvo da falecida Nahman Groninger. Meus amigos pessoais, eu estava nesse culto. Eu me emociono um pouquinho quando eu lembro disso. Desculpa. Isso é muito bonito. E o incrédulo do irmão dele, Deus deu para ele. O pastor Irene falava. Ele foi ao culto com o Rolf. E o Rolf começou a sussurrar no ouvido dele em alemão, traduzindo, porque o Rolf fala alemão e português. Quando ele olha para o irmão está em lágrimas, dizendo assim, não precisa traduzir, eu estou entendendo tudo. Eu aqui quase falo as línguas pentecostais. Agora. Porque eu quase me descontrolo emocionalmente com isso. Esse é o fenômeno da Bíblia, do Espírito Santo. Ele faz todo sentido, porque ele salva vidas, traz juízo. Olha, eu tive que fazer você ouvir em português, porque você não ouvia minha voz em alemão. Isso faz, obviamente, mais sentido ainda para o povo judeu, que era o povo que não ouvia ninguém de outro idioma. Mas até hoje Deus faz isso. Há fenômenos missionários no meio das tribos
dos aborígenes, em que não se fala a língua daquele povo, e que a porta de entrada de Deus para lá é o missionário começar a falar e os caras ouvem na língua deles. E não se sabe até hoje, há uma discussão teológica, é o cara tendo o dom de falar ou é os caras tendo o dom de ouvir? Não se sabe que é um fenômeno. E ouve-se o evangelho, tribos que matariam o missionário aceitam, porque ninguém fala o idioma deles. E eles só aceitam, inclusive, quem fala o idioma, porque a outra tribo que fala um outro dialeto é inimiga mortal deles. Mas eles falam o idioma. Isso é uma coisa, irmãos, que, assim, para mim, isso mostra o que aconteceu em Atos 2. A grandeza de Atos 10, quando os gentios começaram a falar os mistérios de Deus em outras línguas diante dos judeus que estavam ali, lá nos discípulos de Éfeso, lá na Samaria. Imagina Samaria falando os mistérios de Deus para judeus como Pedro e João, que eram os líderes da igreja de Jerusalém. Isso tocou, isso sacudiu as estruturas da igreja, irmãos, num tempo que eles não aceitavam ninguém que não fosse judeu. Era um ato do juízo de Deus, dizendo, olha como vocês são bestas em achar que só vocês podem ser salvos, que vocês são especiais, vocês são bobos. Mas no meio da minha justiça eu trago minha misericórdia, eu estou salvando vidas, inclusive de judeus. Esse é o fenômeno que Paulo fala, estava profetizado. O que acontece em Corinto tem mais um fator que eu não trouxe para vocês até agora. A história comprova. Faça uma pesquisa sobre o templo da deusa Ártemis, Diana, esqueci agora qual é o nome da deusa, acho que tem o nome grego e o nome romano, se não me falha a memória. Nome latino. Em que havia cerca de 1.000 sacerdotisas prostitutas que serviam os viajantes de Corinto. E quando elas se embebedavam diante do seu Deus em orgias sexuais, uma das práticas era o fenômeno das línguas estáticas. E quando essas pessoas se converteram, foram para a igreja de Corinto. E é por isso que você encontra a questão do véu, porque era um problema de Corinto. Você encontra a questão das línguas, que era um problema de Corinto. Não aparece isso na carta aos Efésios. Se fosse para a igreja, não aparece na carta aos Colossenses, não aparece a carta que foi mandada para os Laodicenses, não está na Bíblia, mas é citada na Bíblia por conta lá que a gente vê em Colossenses, no final é dito para ser lida a carta dos Laodicenses para eles também. Isso não aparece nas cartas às igrejas do Apocalipse. Isso não aparece em lugar nenhum da Bíblia, senão em Corinto. E era lá que havia uma questão cultural, que havia em outros povos, mas que não tocaram a igreja. Ali tocou. E é por isso que ali acontece o problema. A arqueologia já mostrou isso. Faça uma pesquisa. Eu não tive tempo de preparar os artigos todos, para vocês me perdoem. Eu consegui a data hoje, eu não tinha isso arrumado na minha mão. Mas é fácil. Você pega um livro desses de história das sociedades antigas. Isso aqui, ó. Um livro como esse, ó. Comentário histórico-cultural da Bíblia. E aí você vai encontrar nas passagens bíblicas o contexto cultural delas. Pega um comentário bíblico mesmo, qualquer, bom, que aprofunde bem as discussões, e você vai encontrar que esse fenômeno ele tem ligação direta com uma prática coríntia, e por isso aconteceu isso naquela igreja somente. E Paulo muito paciente, ele caminha com os irmãos e fala, eu sei que é sincero, eu não estou duvidando da intenção do coração, eu sei que a emoção, o espírito de vocês está sendo verdadeiro, mas a mente está infrutífera. Tem que ter interpretação. Já se viu um som sem sentido, todos os sons têm sentido. Então, na igreja, eu compreendo a emoção de vocês, pode falar em língua, ninguém proíba, mas se falar, no máximo 3, um de cada vez, e ora para quem interprete. Não tem interpretação, não vai ter interpretação, você vai ter que ficar quieto. Eu já sei disso, mas eu estou te compreendendo. Você não acha que é do Espírito Santo? Tem que ter interpretação. Não tem, eu sei que não tem, porque todo som tem sentido. O Espírito Santo dá um dom que tem sentido. Esse não tem, isso é coisa do espírito humano. Isso é falta de mente madura. É emoção desenfreada. E olha que para quem é sincero, não é a maioria, para quem é sincero, porque a maioria é como eu. A maioria é como eu.
oprimida pelo medo de não ser igual aos outros, imita e se sente parte do grupo. Para eu terminar, porque eu preciso terminar. Pastor, o que você faria se acontecesse na sua frente? Depende. Eu não fico feliz em ver um culto pentecostal e vendo as pessoas falando, buscando, porque está totalmente fora da instrução bíblica. O meu amigo pentecostal usa 1 Coríntios capítulo 5 para falar de pureza na igreja. Aí ele não usa o capítulo 14, por quê? Ele devia usar a Bíblia toda. Então me entristece. Me entristece porque eu não conheço uma única igreja pentecostal, nem as que eu fiz parte, nem que a minha esposa fez parte. Eu falo com carinho, amo aqueles irmãos, tenho um profundo carinho por eles, mas eles aqui não consideram o texto. A maioria por ignorância, nem sabe. Mas a liderança, especialmente, devia fazer e não faz. Tem medo, porque é um problema sério para a igreja. Imagina que problema fazer um estudo desse livro, desse capítulo de uma igreja, com profundidade. Agora, olha só. No particular, Lucas, meu pai é pastor pentecostal. Da gema, da nata, da raiz. Teve um dia, na oficina dele, lá na casa onde ele mora, na garagem tem uma oficinazinha que ele gosta de fazer umas coisinhas nos carros lá. Meu pai foi mais de 45 anos, 50 anos, lanterneiro. Até hoje faz alguns carrinhos. Está com 80 anos. E a gente conversava, Fernanda, sobre o céu. Eu estava num seminário e eu tinha alguns conhecimentos novos sobre questões celestiais, estudos sobre possibilidades, questões da Bíblia, que eu sabia que papai não tinha. Papai gosta muito de conversar sobre teologia. E aí, começamos a conversar. E eu comecei a passar pelo que eu estava aprendendo. Daqui a pouco, meu pai ficou emocionado. A gente foi se despedir. Ele falou assim, vamos orar primeiro, vamos? Foi tão bom estar com você aqui. Deixa eu orar com você. Aí ele começou a orar. De pé, ele botou a mão no meu ombro assim, de frente. Deu de lado, assim, com amigos orando, né? Botou a mão no ombro do outro. E ele começou a falar em línguas. E eu comecei a chorar. Por quê? Alguém tem uma ideia? Chorar de alegria, de profunda alegria. Alguém tem uma ideia por que eu fiquei tão feliz naquela hora? Porque eu sabia que meu pai estava sentindo profundamente os efeitos da palavra no coração dele. E como ele tem uma vibe de soltar essa emoção com tudo, tem um efeito multidão de uma cultura de uma igreja, a forma dele mostrar isso honestamente, não é dizendo como eu diria, nossa, que coisa maravilhosa isso, e chorar numa oração falando línguas inteligíveis. O meu português para Deus. Ele faz isso soltando a erupção das suas emoções numa língua estranha. Fenômeno humano, mas muito sincero. Eu dei glória a Deus e agradeci imensamente, porque meu pai fez aquilo. Eu percebi que ele estava totalmente tocado. Eu nunca estimularia isso na igreja, no sentido de que quem não faz não está sendo sincero, etc. e tal. Eu diria certamente que eu compreenderia o irmão que eu encontrasse. Uma vez eu defendi uma irmã penteca do pé roxo, que se comportava direitinho, como está no texto sagrado. Não tem interpretação, ela sabia que não tinha, mas ela acreditava que era uma coisa honesta do coração dela. E terminou um culto na igreja, lá na central, ela estava assim, ó. Ela quicava de chorar. E lágrimas desciam torrencialmente. Aí alguns irmãos vieram abraçá-la, preocupados com ela. Ela era esposa de um pastor. Eu vi a cena, quando eu vi... Falando, Beltrano, vem cá. Aí eles, o que foi? Nós queremos ver aqui, só queria ajudar, se não tá certo, sim, show de bola. Mas deixa ela. Não é problema, não. Ela tá bem. Eu conhecia a irmã. A gente conversava e ela dizia, Alex, ela veio para uma igreja batista, mas nunca se tornou batista de fato na doutrina. E aí ela veio por causa do pastor, que era o marido dela. E ela tolerava isso, mas era super altruísta e aguentava muito bem. Mas nessa hora ela não aguentou. E aí eu me lembro que ela ali se contendo, quietinha ali Deus, num momento maravilhoso dela, e os irmãos preocupados, que eles estavam acostumados com aquilo. Eu disse, não, vem cá. Deixa ela. Deixa ela. Vamos lá para a cantina, vamos descer, deixa ela. Ela ficou um tempão lá. Aí depois eu voltei, olhei lá, ela estava sozinha, já estava mais tranquila. Aí eu sentei lá dela e falei assim, fiquei feliz por te ver aqui, viu? Como é bonito te ver, cuidando dos irmãos enquanto está diante do Senhor.
Aí ela, eu ouvi você falando para o pessoal sair. Que bom que você me protegeu. Você show de bola, pode contar comigo. Isso é muito bom, isso é muito bom. Foi o que Paulo fez com aqueles irmãos. Olha, ninguém proíbe, não. Isso não é desonesto. Quando for na igreja, tem que ter regra. Mas não proíba, não. Você acha que eu vou proibir? Se Batista fizer isso, está sendo antibíblico, porque o texto fala para não proibir. Mas tudo de acordo com a regra que o próprio texto traz. Bom, eu não sei se ajudou. Faça o seguinte, está gravado. Eu preciso parar, que eu vou começar agora uma reunião com o pessoal da diretoria lá da Igreja de Conselheiro. Eu espero que vocês possam ter crescido e desafiados a estudar um pouco mais. São 2 horas praticamente de estudo. Peguem, vejam de novo, acompanhem o texto, sem problema. Pode pegar os livros que vocês quiserem de comentário, de estudos bíblicos, não tem nenhum problema, vocês são livres da consciência de vocês. E vejam se tem na mente de vocês coerência. Essa é a forma batista de pensar. Muitos dos batistas nem sabem disso. A maioria não aceita porque não pode, acabou. A gente aprendeu assim, então deve ser assim mesmo. A maioria é ignorante, infelizmente. Mas é isso que está nos nossos documentos. E, em parte, a Quinta Igreja, então, abraça profundamente a beleza do que é o dom do Espírito nessa área. E o que não é o dom, ela respeita, tem um regramento bíblico para isso. E, obviamente, não instigaria os irmãos a buscarem, uma vez que Paulo deixou claro que era para buscar profetizar. Língua, a gente não proíbe. Está bem claro o que é prioridade, o que é ordenado, o que é tolerado. Especialmente quando é honesto e verdadeiro. Tá bom? Bem complexo, né? Mas eu acho que ajudou bastante. Assim, uma coisa muito, muito, muito legal de pensar. Mesmo que você não tenha ainda ruminado tudo, nem concorde com tudo, não é uma questão aqui. O ponto é, uau, que negócio é esse? Está na Bíblia. Vou devorar. Né? Foi o que aconteceu comigo, Fernando. Eu falei que você que é um caminho sem volta. Quando você percebe a Bíblia desse jeito, caramba, eu preciso ver, porque tem sempre uma beleza muito grande nisso tudo. Né? Nem que seja a tolerância e o respeito mútuo de conviver com algumas diferenças. Nesse caso, a liturgia requer uma prática, Paulo deixou isso muito claro para a igreja, mas imaginar ainda que hoje esteja acontecendo em vários lugares o fenômeno espiritual bíblico, como aconteceu com o Rolf Groninger e seu irmão, ali, assim, louco, eu estava naquele culto, pena que eu não pude estar ali para ver, e ele, do final, conta, vai à frente testemunhar isso para a igreja, chorando o irmão dele. Assim, meu Deus, o que é isso? Aconteceu entre nós, era uma coisa lá para trás, e a gente sabe, ou para o judeu, o Paulo deixa a ordem de prioridade e deixa lá embaixo, mas ainda continua sendo lindo, e tem muito sentido. E mesmo a questão do espírito humano, como é belo ver Paulo pastoreando, paciente, compreendendo, dizendo, oh, tudo bem, mas é por aqui, e nossa, isso é muito bonito. E terminar dizendo, ó, então acabou, vocês entenderam? Não tem por que falar. Não proíbam. Não proíbam. Busquem o dom de profetizar, mas não proíbam falar em línguas. Que Deus possa ajudar a gente a perceber a beleza disso. Não apenas o entendimento disso, mas a beleza do que é ser igreja. É bonito demais. Nossa, fico doido. Vamos terminar? Obrigado. Podem ligar seus microfones aí para se despedirem.